O meu filho não é o monstro que estão tentando pintar por aí. Essa foi uma das frases mais importantes e emblemáticas da carta aberta que a mãe do Diddy fez para defendê-lo na mídia. Se não bastasse isso, atualizações envolvendo tentativas de extorsão e outras coisas já estão circulando sobre o assunto do Diddy, envolvendo celebridades que possivelmente estão nas filmagens das Freak-Offs. Nesse vídeo aqui hoje eu vou atualizar vocês de tudo o que aconteceu em relação ao processo do Diddy, as pessoas envolvidas na história, as pessoas que estão também sendo envolvidas na história por conta das teorias da conspiração que nesse final de semana explodiram. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, primeiro vamos falar do Kevin Hart e a tentativa de extorsão que ele tem sofrido pelo jeito. Bom, o Kevin Hart é uma pessoa que, além de ser bem famoso nos Estados Unidos como comediante, ele também era muito amigo do Diddy. Algumas fitas das Freak-Offs estão sendo vendidas já na internet. Infelizmente, isso daí é uma realidade que está acontecendo principalmente para os meios de comunicação que estão dando qualquer valor por essas fitas. Uma das fontes afirma que em uma das fitas mais importantes, o Diddy e o Kevin Hart estão fazendo sexo com várias mulheres ao mesmo tempo. Um dos blogueiros que já tem essa filmagem e a assistiu afirmou que quer um determinado valor para que essa filmagem não chegue na internet. Com isso, supostamente, esse blogueiro está tentando fazer com que o Kevin pague a ele um determinado valor para ele não passar a fita para frente. Só que a gente sabe como essas coisas funcionam, né? O Kevin vai lá, paga, faz esse acordo e ele acaba passando para frente uma cópia da fita. Ele pode dar a original para ele, mas a cópia vai circular. Já se tornou certo que essas fitas estão na mão de pessoas que não têm nada a perder e querem ganhar dinheiro com isso. Alguns insiders afirmam que o Kevin não sabe o que fazer com toda essa situação e que ele anda absurdamente estressado. Ainda falando das fitas das Freak-Offs, o The New York Post fez uma postagem comentando sobre aquela história que um grande astro da música, que era jovem na época que passou toda a situação com o Diddy, estaria muito preocupado porque também uma das filmagens dele já começaram a chegar em algumas pessoas. Segundo o que o New York Post falou, eles afirmam que a pessoa envolvida está horrorizada com a filmagem e mais horrorizada ainda pelo fato dos veículos de comunicação estarem tentando comprá-la. Na postagem, eles afirmam: é um gatilho, parece uma traição e uma violação e está causando muitos problemas. Traz algumas memórias realmente muito perturbadoras e ruins para essa pessoa envolvida. Como eu cheguei a falar em um outro vídeo mais antigo aí que eu fiz sobre esse assunto, uma advogada que está representando uma das vítimas da situação afirmou que uma pessoa muito mais famosa que o Diddy entrou em contato com ela por conta dessa filmagem aí e que ela só tinha visto um trecho da filmagem e que esse trecho era muito gráfico e explícito. Talvez é a mesma pessoa? Bem possível. Um insider afirma: é um pesadelo total. Ele se sente como se estivesse sido vitimizado anos atrás e agora está sendo vitimizado novamente. Se essa filmagem vazar, ela vai persegui-lo por toda a vida. Ficará na internet para sempre. O The New York Post não dá a identidade da pessoa envolvida na história, mas todos acreditam que é o Justin Bieber pelos links de outras situações que levam a acreditar
acreditar que realmente esse vídeo dele com o Diddy existe. Porém, o The New York Post também afirmou que o nome não será revelado, pois não é certo de que a pessoa na época que está envolvida na filmagem era menor de idade ou se já tinha feito 18 anos. Bom, uma nova testemunha chamada Ellie Carter voltou a viralizar nas redes sociais e agora ela acusa até o Denzel Washington no meio dessa história. I was one of the party favors. But I told you, nobody tells on Diddy. Mas calma que não é esse tipo de acusação aí que vocês estão esperando. Em 2020, durante a pandemia, a Ellie Carter fez um exposed onde ela contou sobre várias coisas envolvendo essa situação do Diddy. Ela mesma afirma que não esperava que ele fosse ser punido por isso. Afinal de contas, nós estamos falando de pessoas absurdamente poderosas que conseguem se safar de muitas situações pesadas aí. Ela conta que era menor de idade quando ele abusou dela em uma das suas festas de freak off. De acordo inclusive com uma matéria que foi feita no New York Post, ela afirmou que o próprio Denzel Washington chegou a testemunhar um desses ocorridos com ela. O Denzel Washington frequentava com a sua esposa no começo dos anos 2000 as fitas do Diddy. E em um dos episódios ali dessa situação toda, ele teria tido uma briga com o Diddy e disse que ele era uma pessoa que ia longe demais em algumas coisas. O Denzel ainda afirmou que ele não respeitava ninguém. Isso daí deve ter alguma coisa a ver com alguma situação que eles viram e eles ficaram revoltados. Só que a própria Ellie Carter afirma em um dos vídeos dela que a partir do momento que você vê uma pessoa sendo vitimizada, principalmente sendo menor de idade, e você não denuncia, você se torna uma pessoa conivente daquilo ali. E ela tá cheia de razão nisso daí. Mas é aquilo que já falamos antes. Hollywood protege Hollywood. Bom lembrar que o Brandon T. Jackson, que é um comediante, afirmou que o Denzel Washington falou pra ele sempre sair das festas antes que o diabo chegasse. Ou seja, o Diddy. Bom, essas foram as primeiras atualizações do caso. Agora, hoje, nós tivemos a carta aberta da mãe do Diddy, que está irritando muitas pessoas, porque ela realmente parece, primeiro, não ter dimensão da profundidade do processo do filho, e também ela parece estar completamente maginune em relação à realidade do mundo. Ela divulgou uma declaração em nota através da sua advogada Natalie G. Figures. Essa nota foi obtida pelo The Hollywood Reporter, mas foi passada em várias redes de televisão. E uma das frases mais importantes é onde ela afirma: "Meu filho não é o monstro que eles pintaram. Ele merece a chance de contar o seu lado." Ela diz que toda essa narrativa das histórias que estão sendo faladas sobre o Diddy não passam de mentiras infundadas e que as pessoas estão se aproveitando da situação. Bom lembrar que essa afirmação dela vem 5 dias depois que o Tony Buzbee, que é um novo advogado que se meteu no assunto, estará representando 120 pessoas em processos. Ela ainda afirma: "Testemunhar o que parece ser um linchamento público do meu filho antes que ele tenha a oportunidade de provar sua inocência é uma dor insuportável demais para colocar em palavras. Como todo ser humano, meu filho merece ter o seu dia no tribunal para finalmente compartilhar o seu lado e provar a sua inocência." Ela fez uma referência a toda a história da Cassie também nessa carta aberta que ela publicou, onde ela afirma o seguinte: "Meu filho pode não ter sido totalmente sincero sobre certas coisas, como negar que ele já tenha ficado violento com uma ex-namorada quando a vigilância do hotel mostrou o contrário. Às vezes, a verdade e a mentira se tornam tão intimamente interligadas que se torna assustador admitir uma parte da história, especialmente quando essa verdade está fora da norma ou é muito complicada para ser acreditada." Ela ainda fala que acha que a equipe jurídica do filho optou em resolver a situação da Cassie porque era muito mais fácil do que tentar contestá-la. Ou seja, mesmo com o vídeo ali dele fazendo tudo, ela ainda acha que foi uma vontade da equipe jurídica de tentar resolver esse tipo de coisa, pelo amor de Deus.
Ela ainda afirma que o governo federal usou essa situação contra o filho dela em uma espécie de efeito ricochete, interpretando tudo isso como uma admissão de culpa e gerando novas alegações. Ela ainda disse que o efeito ricochete não faz com que ele seja de fato uma pessoa culpada por tudo que estão acusando ele nessa história. Ela ainda diz: muitos indivíduos que foram injustamente condenados e depois exonerados tiveram sua liberdade retirada deles não porque eram culpados dos crimes dos quais foram acusados, mas porque não se encaixavam na imagem do que a sociedade considera em ser uma boa pessoa. A história nos mostrou como os indivíduos podem ser injustamente condenados devido às suas ações ou erros do passado. Ela ainda diz que é absurdo de se ver o mundo voltar-se contra o filho dela, sendo que tudo é mentira e infundado. Ela diz ainda: essas mentiras jogadas contra ele são motivadas por aqueles que buscam ganho financeiro e não justiça. Esses indivíduos viram o quão rápido a equipe jurídica civil do meu filho respondeu o processo da ex-namorada dele. Então eles acreditam que podem receber um pagamento rápido acusando falsamente meu filho. Falsas alegações de agressão sexual impedem que verdadeiras vítimas de violência sexual obtenham justiça do jeito que elas merecem. Para piorar a situação, o governo federal agora está usando essas mentiras para processar o meu filho. Essa injustiça tem sido insuportável para nossa família. A pior parte dessa aprovação é ver o meu amado filho ser despojado de sua dignidade, não pelo que ele fez, mas pelo que as pessoas escolhem acreditar sobre ele. Assim, é muito chocante da gente imaginar que a mãe dele é alienada no ponto de achar que o fato da própria justiça ter tomado 6 meses para condenar ele a alguma coisa não quer dizer algo, né, gente? Ela tá completamente fora da realidade sobre os fatos. Qualquer pessoa que busque informações sobre o processo, sobre pessoas mencionadas no processo, as provas que essas pessoas têm, isso daí tá circulando, você consegue ver que realmente existe um porquê de vários advogados estarem representando pessoas nessa história. E ver a mãe dele falar que essas pessoas estão fazendo isso por puro ganho financeiro é um grande surto. Tudo bem, acredito que sim, existam pessoas que estão buscando isso, estão tentando criar essas histórias e se aproveitar disso, com toda certeza. Mas eu também acho que muitas pessoas foram vítimas sim, com muitas outras pessoas poderosas como Diddy sabendo de tudo e que Hollywood protegeu Hollywood. E ela era uma pessoa que estava também participando ali de várias festinhas que ele dava, então ela deve ter visto muitas coisas que agora ela tá tentando também fazer uma vista grossa. Enfim, é meio revoltante ler uma carta como essa vinda de uma pessoa ali, assim como também acabou sendo um tanto estranho aquele statement que os filhos fizeram sobre o livro da Kim Porter. Mas eu acho que no caso da mãe dele, isso daí vai bater muito diferente nas pessoas e o pessoal vai criticar bastante a mãe dele. Então assim, comenta aqui o que você achou disso tudo que eu quero saber. Fechou? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!